Aleluia. Paz do Senhor mais uma vez. Como é bom você estar num lugar onde a presença de Deus ela é perceptível. Já parou para pensar se a gente tivesse feito toda essa mobilização aqui, tantas pessoas que servem, todos nós que estamos aqui nesse ambiente, esse empenho, essa dedicação para estarmos aqui, e a gente estar aqui e perceber que Deus não está. Isso seria tão terrível. Mas como nosso coração é preenchido pela certeza de que Ele está aqui, amém? Ele está aqui. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que você veio buscar aqui, mas eu preciso dizer, basta saber que Ele está aqui. Hoje o Felipe, meu filho, ministrou uma palavra aqui no devocional que nós fazemos antes de nós virmos para cá, pessoal que serve nos ministérios todos, e ele falou sobre isso. Ele falou sobre quantas vezes nós deixamos de perceber que o Senhor é suficiente. Nós deixamos de perceber que Ele basta, Ele é necessário, não precisamos de mais nada, somente Ele. Então, se você está aqui neste lugar com alguma demanda, com alguma crise, você veio chorar na presença do Senhor, eu digo para você, basta saber, você só precisa saber que Ele está aqui. E se Ele está aqui, se você, eu, todos nós estivermos derramados na presença dEle, então alguma coisa vai acontecer, amém? Aleluia. Esteja sensível, não perca nada daquilo que vai ser falado, daquilo que vai ser liberado, guarde no seu coração. Antes de começar, eu quero dar um aviso. No dia, vou pedir para a mídia colocar aí, sábado, dia 28 de fevereiro, nós vamos ter nosso primeiro Ativando a Visão do ano. Neste Ativando a Visão, nós estamos convocando somente os líderes de células e seus auxiliares, ok? Então você que é líder de célula, você já está convocado, e você já está aí, já deve ir desafiando e convocando o seu auxiliar para estar aqui no dia 28. Nós vamos começar às 18h30. Irmãos, esse tema, que é o tema formação de discípulos, esse é um tema crucial dentro da realidade da igreja. Então é necessário, muito importante, que você esteja aqui para ser ministrado nesse dia, amém? Abra sua Bíblia no Salmo 69, versículo 9. Salmo 69, versículo 9. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Feche os teus olhos. Senhor, mais uma vez nós voltamos os nossos olhos, nossos corações a Ti, clamando para que o Senhor venha com um Teu Espírito Santo sobre este ambiente, e venha liberar uma unção, uma presença poderosa sobre todos nós aqui, Senhor. Nós nos submetemos à direção, à vontade do Teu Espírito Santo nesta noite. Toca as pessoas que estão aqui neste ambiente, toca as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube, que em nome do Senhor Jesus haja transformação genuína em todos nós, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. O salmista, ele está escrevendo, colocando algumas palavras aparentemente exageradas, e talvez muitas ou algumas vezes nós
já ou falamos ou já ouvimos, mas para que fazer tanto? Para quê? Para que ter tanta coisa num ambiente como esse? Eu não estou falando só de estrutura, mas porque nós precisamos, o nosso olhar precisa ir além da estrutura. Mas por que fazer tanto? Para que orar tanto? Para que ler tanto a Bíblia? Para que tudo isso? Então, quando a gente olha o texto do salmista, e ele descreve, ele coloca uma palavra: o zelo pela tua casa me consome. Tem uma versão que fala me devora. A gente olha para isso e a gente talvez muitas vezes não entende o que o salmista tinha no coração, e por que não dizer na cabeça, para escrever essa expressão tão exagerada: ser consumido pelo zelo da casa do Senhor. Talvez você já tenha ouvido alguém falar assim, que certas práticas e dinâmicas no meio cristão, nas práticas religiosas, nas nossas práticas fundamentais do Evangelho, talvez muitas pessoas não precisam fazer tudo isso. Mas eu quero que você tenha o seu coração aberto nessa noite, para que a gente possa entender, à luz da palavra, que não se trata de fazer o que é permitido e o que não é permitido. O Evangelho, ele não se resume a esse universo pequeno. Nós falamos um pouquinho sobre isso semana passada, quando nós falamos sobre a presença, na presença é preciso ter santidade. Nós falamos sobre a extravagância que Davi adotou para oferecer algo ao Senhor sem que ninguém pedisse isso a ele. Ele, de forma espontânea, ele sacrificou ali 2 animais a cada 3 metros de caminhada. Ele parava tudo e sacrificava. Então ele elevou o nível de forma espontânea, não como colocando um padrão literal de que todo mundo a partir daquele momento devesse oferecer 2 animais a cada 3 metros. Não é isso que se está dizendo, mas é preciso captar e extrair o princípio daquele fato que houve com Davi naquele momento em que ele estava carregando a arca de volta para Jerusalém. E o princípio ali é o que? É fazer aquilo que está, ou aquilo que é possível. E é preciso, eu repito, falei domingo passado, meu irmão, para Davi era possível oferecer 16.666 animais. Ele tinha isso, mas ele rompe a sua barreira do razoável quando ele decide fazer isso daquela forma, porque ele poderia resolver: vamos matar os 16 mil tudo de uma vez, a gente facilita a coisa, a gente para uma vez só, a gente não atrapalha o comboio, a comitiva. Não, ele dificultou. E é aqui que está o ponto. Nós às vezes nós queremos facilitar. Você lembra quando Elias ele vai confrontar o rei Acabe? E ele vai exortar o rei Acabe: escuta, nós precisamos dar um jeito nessa nação aqui. Isso aqui está uma bagunça só, o povo está com a mente dividida, e nós precisamos definir quem é o Deus da nação: se o Senhor Deus, o Rei Todo-Poderoso, ou Baal. Então ele propõe um desafio. Então ele fala: olha, nós vamos fazer um desafio, nós vamos clamar sobre o altar, e aquele Deus que mandar fogo, aquele vai ser o Deus que a nação vai reconhecer como sendo o seu Senhor. Os profetas de Baal clamaram, plantaram bananeira, espernearam, gritaram, e não deu certo, não aconteceu nada. Então Elias sozinho, ele entra em cena. Aí ele faz mais ou menos ele adota o princípio que Davi adotou. Então o que Elias fez? Ele pede que fosse jogado água sobre o altar. Então água e fogo são incompatíveis, e o fogo era justamente o sinal que eles estavam esperando, os profetas esperando de Baal e o Elias esperando de Deus. Então havia uma incompatibilidade ali. Elias estava correndo um sério risco. Elias estava
Ele estava cometendo um suicídio. Se alguém olhasse aquela cena e falar: Elias, você não sabe, olha o que você está inventando, cara. Você tem que parar de arrumar essas confusão. Elias manda jogar água sobre o altar. Elias dificultou para ele. Fala a verdade, pensa com você aí. Como é que tem sido a sua vida com Deus? Você tem facilitado ou você tem dificultado para você? Já parou para pensar que a gente sempre oferece aquilo que é mais fácil? Lembra de Caim? Eu falei sobre Caim aqui domingo passado também. A gente sempre é levado a oferecer a sobra, o resto, aquilo que é vil e desprezível, aquilo que não serve. As nossas ofertas, elas falam muito sobre o nosso coração. Aquilo que nós estamos entregando ao Senhor fala ou nos entrega e diz o nível, como está o nível do nosso zelo pela presença de Deus. E daí o salmista está escrevendo aqui: o zelo pela tua casa me consome. É preciso que se entenda, ele está descrevendo o zelo pela tua casa, pela tua habitação. É o lugar onde Deus mora. Veja, a questão aqui não é o ambiente físico, geográfico. Aqui ele está dizendo que o lugar que Deus se revela é o lugar que me consome, que eu serei consumido pelo zelo. Então não é um ambiente. Se Deus se revelasse em outro lugar, era aquele lugar que ele iria zelar, que ele seria consumido pelo cuidado. Então nós não estamos falando, e a nossa igreja, nós temos um povo abençoado aqui, né? Recentemente, nas férias da nossa zeladora, nós fizemos aqui 3 finais de semana, mutirão. Nós limpamos o banheiro, nós lavamos os pisos, nós arrumamos o templo, nós limpamos o kids. Voluntários. Quando a gente faz uma reforma, tudo isso aqui, meu irmão, isso aqui foi pintado pelos irmãos da igreja. Eu sei que você está pensando agora, dá para perceber. Eu sei que você pensou. Mas glória a Deus. Aquela grua que está ali, ó, que é usado para fazer a transmissão, o Heber fez o projeto daquilo. O Heber construiu aquilo na sala da casa dele, né, Duda? Cadê a Duda? A Duda está aqui? Não. Nós nos entregamos a zelar pela estrutura, mas não é disso que Davi está falando. Não é sobre isso apenas que ele está dizendo, porque a história de Davi diz muito sobre o nível de cuidado que ele tinha para com a presença. Assim como a corça anseia por águas, assim meu coração anseia pela sua presença, Senhor. A corça é um animal que fica desesperado enquanto ele não sossega, enquanto ele não encontra água, ele não sossega. Será que nós somos assim? Ou será que nós evitamos a presença? Ou será que nós... não, hoje não. Aqueles dias de frio, Netflix, a pipoca e a coberta chamando para ficar. Eu dou uma assistida, eu passo no Netflix, daqui a pouco eu coloco no YouTube da igreja. Eu preciso falar para você, meu irmão, o YouTube não é para você que tem condições de estar aqui. O YouTube é para quem não congrega aqui. É só uma ferramenta para nós irmos mais longe. Nós temos pessoas da África têm chamado a gente, têm entrado em contato com a gente. Pessoas, esses dias chamou alguém de Burkina Faso, eu nem sabia que existia esse país. Inclusive fala português. Mas nós precisamos lembrar e entender que, sem perceber, nós estamos sempre buscando o caminho mais fácil e confortável, o menos exigente. E Elias, ele joga água sobre aquele altar 3 vezes, para ter certeza de que ele estaria molhado.
Se fosse a gente, meu irmão, a gente levaria um caixinho de fósforo no bolso, um vidrinho de álcool no outro. Vai que não dá certo esse negócio, eu dou um jeito de fazer queimar aqui de qualquer jeito. É assim que a gente faz. Mas Elias, ele descansou completamente no Deus que ele conhecia. E ele falou assim, ele não falou, mas assim, divagando, mas ele deve ter pensado, né? Mas tem que ser difícil, eu tenho que dificultar para mim, porque se facilitar para mim, vai ficar meio, vai gerar dúvida. Será que foi Deus ou Elias que gerou esse fogo aí? Então Elias, ele preparou um ambiente de tal forma que não restasse dúvida. É Deus, foi Deus que derramou fogo ali, foi Deus que liberou fogo naquele lugar. Então Elias dificultou e não facilitou para ele, porque fala a verdade, quando a gente tenta facilitar para nós, indiretamente nós estamos dizendo para Deus: Deus, vou te dar uma forcinha aí, porque vamos falar a verdade, hein? Os caras clamaram ali, não veio fogo, vou te dar uma forcinha. É assim. Mas quando Elias, ele manda jogar água sobre o altar, ele está dizendo: Senhor, vai ficar difícil para mim, mas para o Senhor isso aqui não é nada. O Senhor é capaz de tacar fogo no mar. Isso aqui é fichinha para o Senhor. Então ele sabia o terreno que ele percorria. Davi sabia o terreno em que ele pisava. Ele conhecia o Deus, e porque ele conhecia esse Deus, ele zelava pela presença, por este lugar de habitação da presença do Deus Todo-Poderoso. Quando nós falamos de zelo, nós estamos falando do cuidado com aquilo que nós falamos. Nós estamos falando das pessoas com quem convivemos, dos lugares que frequentamos, aquilo que ouvimos, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos ostentando nas redes sociais. Tudo isso diz respeito ao nível do zelo que eu e você temos pela presença de Deus. É muito comum nós olharmos as redes sociais e nós vermos que a vida ostentada ali, ela não condiz com a vida real do indivíduo, de determinadas pessoas, infelizmente. E quando Davi, ele está descrevendo ser consumido ou devorado pelo zelo, ele está dizendo que eu me exponho a algo exaustivo no sentido de esgotar as possibilidades, não de provocar um cansaço ou uma exaustão. Cansaço é óbvio que matar 16.666 animais, vamos falar a verdade, vai cansar. Cada 3 metros fazer aquilo, mas não é um cansaço, não é uma exaustão, não é um fardo. Zelar pela presença não é um fardo. Zelar pela presença não é um peso insuportável, pelo contrário, é um prazer, é uma alegria. E é por isso que Davi está sendo consumido, sendo devorado pela necessidade de zelar por isso. Ele se exauria nesse processo, ele era extravagante nisso, ele ia além do trivial, da lógica, do razoável. Ele fazia o que a maioria não fazia. Muitas vezes nós somos abordados por pessoas: pastor, pode isso? Pode aquilo? Eu repito, a vida com Deus, ela não é tão simples nesse sentido, de eu olhar ou buscar uma direção. Claro que o pastor está aqui para aconselhar, mas o pastor, o líder, seja quem for, não está aqui para fazer o papel do Espírito Santo, porque quem convence de forma verdadeira é somente o Espírito Santo. Então a vida com Deus, ela não pode se resumir a alguém procurar uma outra pessoa e perguntar: eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Quando alguém nos procura perguntando algo assim, geralmente, não posso generalizar, claro, mas pelo conjunto da obra, a gente faz uma análise e a gente percebe que as pessoas, elas querem legitimar aquilo que elas já têm no seu coração.
Elas só querem um pastor para colocar a mão na sua cabeça e abençoar. Vai em paz, pode fazer tranquilo, não é pecado. E não é assim que funciona. Não é simples assim. Eu não posso, veja, entenda o problema que eu arrumaria se eu entrasse no lugar do Espírito Santo na sua vida e dissesse para você: faça, não faça. É óbvio, eu repito, eu, pastor, líderes, pastores demais da casa, todos nós sempre estamos aconselhando diante daquilo que a palavra estabelece. Mas o que eu estou querendo dizer é que é necessário sair desse lugar de terceirização. Pastor, faz uma oração forte para mim. Pastor, dá uma palavra para mim, pastor. Um dia alguém me procurou, não está na igreja mais, mas alguém: pastor, eu estou precisando fechar um negócio, eu preciso de uma palavra. Eu estava andando na rua, no centro, com o celular, e eu falei: cara, primeira coisa, duas coisas que eu quero te falar. Mas primeiro, eu não posso decidir por você. Isso é um papel que lhe cabe, que lhe compete apenas. Segundo, se você não tem ouvido a voz de Deus e você está dependendo de mim para fazer isso, é sinal que você não tem conversado com Ele há algum tempo. E eu quero que você entenda isso. Repito pela terceira vez, não estou me eximindo do meu papel de aconselhador, de conselheiro, de orientar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o olhar precisa se estender além disso. Que a nossa vida com Deus, ela não pode estar centrada apenas em alguém dizer o que eu devo ou não devo fazer. É pequeno, é medíocre. E toda vez que a igreja fez isso, e nós viemos de um berço assim, a igreja, meus pais estão aqui, nós viemos de uma igreja que não podia ter televisão, a mulher não podia cortar cabelo, não podia usar maquiagem, não podia usar calça comprida, e isso, claro, está acabando isso. Não sei se ainda existe, se existe ainda é pouco, mas está se extinguindo porque se percebeu que é algo que não consegue se sustentar por muito tempo. A igreja, quando ela entra nesse lugar de dizer o que é pecado e o que não é pecado, no sentido de dizer nas pontualidades, claro, ela tem que pregar sobre o pecado, ela tem que dizer o que é promiscuidade, o que é imoral, isso sim. Mas quando ela coloca numa lista de doutrinas e dogmas, dizendo: você não pode ter televisão, você não pode usar calça comprida, você não pode ter barba, você não pode usar maquiagem, você não pode tomar Coca-Cola, não pode tomar café. Isso eu já li, meu irmão. Quando a igreja ela entra nesse lugar, a igreja ela se perde, ela se desconecta da presença. E é para aqui que a gente precisa olhar. A gente precisa olhar para a vida cristã como um relacionamento do indivíduo com Deus. Quantas coisas que eu deixei de fazer, não porque alguém chegou para mim e falou: você tem que parar de fazer isso, mas porque eu fui exposto a uma presença que me confronta, uma presença que me quebranta, uma presença que me expõe. Eu quero que você precisa entender, você não pode confundir as coisas. Eu sou o pastor da igreja, o presidente da igreja, eu estou aqui, às vezes a gente está ali no louvor, mas você não pode confundir as coisas. Eu sou um pecador como você também, então, e por isso eu também careço da glória de Deus. Eu preciso da presença. A partir do momento que eu achar que eu não preciso mais, que eu já estou administrando a presença, que eu já cheguei lá, eu cavei a minha própria cova. E nós estamos vendo aí no mundo afora, não só no Brasil, homens de Deus, homens usados por Deus, homens relevantes nas igrejas mundo afora, estão tendo seus pecados expostos. Nós recentemente tivemos um pastor muito conhecido no país, 10 anos traindo a esposa e pregando na igreja. 10 anos. A pergunta que vem naturalmente: como isso pode acontecer? Como é possível isso?
São pessoas, eu não posso dizer por X ou Y, mas eu posso generalizar, meu irmão. Pastores que crescem, igrejas que crescem, quando elas perdem a presença, ou eles perdem a presença, esses homens e mulheres, eles perdem a presença, eles estão abrindo a porta para o pecado, para Satanás, para as trevas, para a sua destruição, para a sua ruína. E aí, meu irmão, eu não sei se é possível juntar os pedaços. Esse pastor que eu citei agora, 10 anos, eu não sei se vai ter volta. Espiritualmente eu sei que é possível, Deus é capaz de curar, de sarar, mas você tem noção do estrago na família, na esposa, nos filhos, na igreja, nas redes sociais, porque era um pastor conhecido na rede social? Você tem noção do estrago que isso é provocado? Mas por quê? Porque faltou zelo pela presença. E esse zelo, ele não é um zelo que depende do pastor sempre estar pegando pelo colarinho. Ó, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você precisa jejuar, você precisa procurar o seu líder e confessar o seu pecado, se esse for o seu caso. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de alguém que espontaneamente entendeu que corre riscos seríssimos se não zelar pela presença. Entenda, seja você, líder, pastor, não importa o cargo, a posição que nós ocupamos, se nós desprezarmos a presença, nós seremos arruinados. E muitas vezes nós não falamos de ruínas, de uma ruína apenas aqui na nossa trajetória terrena. Muitas vezes essa ruína, ela se estende e vai repercutir na eternidade, e aí sim é irreversível, não tem volta mais. Não tem volta mais. Você acompanhou o caso daquele pai que matou os 2 filhos e ele se suicidou? Não tem volta mais para esse cara. Já foi. A mulher fica com a culpa, os filhos partiram, a família, a cidade, toda a comoção nacional. Não tem volta mais. Falta de zelo, falta de preocupação. O que o zelo é? É uma preocupação exagerada. E porque a gente não estamos acostumados a lidar com essa palavra exagero, ser devorado, ser consumido, a gente não adota isso para a nossa prática diária, para a nossa vida diária com o Senhor. Então a gente vai levando de qualquer jeito, a gente vai empurrando com a barriga, como que achando que Deus ele está recebendo isso, e Ele não está recebendo isso. Nós precisamos sair da confusão. Pastor, como é que eu tenho percepção do nível do zelo que eu preciso ter? Repito, não sou eu quem vai dizer para você o nível do zelo que você vai ter que exercer na sua vida com Ele, para você não perder a presença dEle. Isso é fruto de um relacionamento com Deus. Porque se eu falar para você, cara, você tem que ser assim, ó, você faz isso, faz aquilo, acorda às 6 horas, vai para o teu devocional, 6:30, lê a Bíblia até 6:30, das 6:30 até 7 horas a oração, das 7 horas até 7:30 você adora ao Senhor, e depois você faz a sua rotina normal, e todo dia você faz isso. Se você fizer isso, você vai preservar. Não é uma receita de bolo. Porque para Davi foi aquela forma que ele encontrou de ser extravagante ou de ser zeloso. Mas para mim e para você vai ser de uma forma diferente. É diferente para cada um. Mas o fato é que você, eu e você precisamos olhar para essa relação e fazer a leitura de como ela está. Não é o que os outros acham, não é o que o teu pastor acha, não é o que o teu discípulo acha, não é o teu cônjuge, teus filhos e amigos acham, é o que você e Deus acham daquilo ali. O que está acontecendo ali? Qual é o nível de qualidade dessa relação com Deus, da sua relação com Deus? Você precisa fazer essa leitura, nós precisamos.
Que às vezes a gente está entregando algo para Deus e Ele não está se agradando daquilo, não está subindo, não está chegando no endereço desejável. A gente está vivendo, simplesmente vai vivendo, e a gente falava isso na célula quarta-feira. A gente não percebe, meu irmão, nós temos a nossa mente, uma cultura enraizada que nos faz enxergar a nossa trajetória dentro da expectativa de vida humana. Vamos colocar lá 80 anos, sei lá, 90, eu quero viver até 100 em nome de Jesus. Mas vamos olhar a perspectiva da média. A nossa ótica é muito pequena, nosso ponto de vista é muito limitado, porque nós criamos um planejamento dentro dessa perspectiva pequena. Eu vou trabalhar, eu vou me formar, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou me aposentar e vou viver aposentado, curtindo a vida até o fim dela. Que tristeza. Não é errado isso, mas eu estou dizendo que tristeza se o nosso olhar é só isso. Enquanto eu e você olhamos essa linha do tempo, o Cronos, o Senhor está olhando o Kairos. É a linha do tempo de Deus. Então Ele contempla a eternidade, e é para lá que Ele está nos levando. É para esse lugar que Ele deseja que nós estejamos para sempre, para todos sempre com Ele. Mas nós perdemos isso de vista. Nós estamos entrando em crise, meu irmão, porque não tem dinheiro para pagar a conta essa semana. Ah, pastor, fala sério que você está dizendo isso. Meu irmão, eu sei, eu também pago conta, eu também tenho as crises, também tenho meus problemas, mas eu estou dizendo para você que Deus não se resume a um boleto. Deus é mais do que um boleto, é mais do que algumas contas para pagar, é mais do que uma visão meramente material e financeira. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra, e que nos chama para perto, para viver junto a Ele, nos chama, entra no quarto, fecha a porta. E tudo isso, esse chamado todo, não é para uma vida terrena, é um prenúncio do que será vivido por toda a eternidade. E a pergunta de novo é: você e eu estamos sendo consumidos por este zelo, por esta presença que vai atravessar toda a eternidade, ou só estamos preocupados com a reunião? É a confusão que nós estabelecemos na nossa vida, nós nos perdemos. Salmo 34, do 4 a 8 diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Você tem buscado ao Senhor nos dias terríveis, nos dias difíceis, naqueles dias que parece que Deus se silenciou? Sabe por que parece que Ele não fala? É porque a gente não pergunta, a gente não pede, a gente não busca, então Ele não vai falar, Ele vai respeitar. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele. Presta atenção nesse versículo, e a ênfase dos versículos que eu estou lendo aqui está no 5. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Veja, o rei de Israel está escrevendo isso aqui. Clamou este pobre, ele está se desfazendo do título, do cargo, da coroa, da posição, do status, e ele está dizendo: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Um rei também passava por angústias, um rei também vivia crises terríveis, e esse rei, ele encontrou uma presença, e ele era consumido pelo zelo dessa presença. E ele continua no versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Eu repito o versículo 5: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Meu irmão, para de olhar no Instagram, não literal, continua lá, mas para de olhar para o Instagram como o seu oráculo. Quantas vezes você já teve o cuidado de extrair o relatório de uso da sua rede social? Se nunca fez isso, faça isso.
Não sei como fazer, pastor. Vai lá no Google e pergunta: como saber quantas horas eu uso o Instagram? Você vai descobrir, facinho. Você vai se surpreender. Eu duvido que nós ficamos no mesmo tempo que nós ficamos no Instagram, que nós ficamos na presença. Instagram, Alexa, ChatGPT tem sido mais ouvido do que Deus. Fala a verdade. Parece piada, mas não é piada. Você sabe o que eu estou dizendo. Vai lá no ChatGPT, como é que tira a unha encravada, como é que tira a verruga, como é que. Para tudo é o ChatGPT. Alexa, conta uma piada. Duvido, quem nunca fez isso? Se você nunca fez, pergunta. Alexa, qual é o melhor time do país? São Paulo Futebol Clube. Brincadeira. Quantas vezes você fala com a Alexa durante o seu dia, para quem tem? Quantas vezes você fala com o ChatGPT? Quantas vezes você fala com o Instagram? Junta tudo isso e compara. Quantas vezes você fala com Deus? Você entende que a gente vem aqui nesse ambiente? Doce presença, constante presença, que não vai embora, vem, fica embora. Realmente a presença não vai embora, é nós que fugimos dela. Irmãos, nós estamos num tempo, e nós estamos falando de algo que Deus está gerando sobre todas as igrejas, sobre a sua igreja no mundo todo. Aonde a gente vai? A gente foi agora aqui em 2 conferências no final do ano. Nós tivemos no Pastores do Bambu em setembro, em novembro no MFA em Curitiba. Aonde você vai, as pessoas estão falando a mesma coisa, os pastores estão falando a mesma coisa, as igrejas estão buscando a mesma coisa. Deus está gerando a mesma coisa. Deus está despertando a sua igreja. Deus está chamando a sua igreja. Deus está chamando a igreja. Levanta-se, acorda, desperta. Há um tempo novo, há um tempo de um novo chamado sobre a igreja de Cristo, e nós precisamos corresponder. Há um chamado para a presença, há um chamado para zelar por essa presença, há um chamado para cuidar dessa presença, porque, repito, se nós perdemos a presença, nós corremos o risco de perder a eternidade. Não é perder um culto, perder a presença não é perder uma reunião. Quando nós falamos de perder a presença, nós estamos falando do risco de perder a eternidade, e nós não paramos para ponderar o quão isso é terrível. Chegar num dia perante o Senhor e ouvir da boca dele: apartai-vos de mim, eu não conheço você. É como se ele dissesse: escuta, você nunca esteve na minha presença. Quem é você? Você nunca frequentou esse ambiente, o ambiente da minha presença. Quem é você? Sem perceber, ou às vezes até conscientes, nós nos tornamos relaxados com a presença. Como eu disse, a nossa vida mostra isso, a nossa rotina mostra isso. Eu falei de uma dieta que eu comecei a fazer, meu irmão, é assim. Basta a gente ser confrontado com uma nova rotina para perceber o quão terrível era a antiga. Seja o quanto a gente se exercitava mal, o quanto a gente comia mal, e o quanto a gente orava mal, e a gente lia a Bíblia de qualquer jeito, quando a gente louvava de qualquer jeito, quando a gente frequentava as reuniões de qualquer jeito. Ontem eu estive no velório do nosso irmão Domingos foi um irmão que esteve na nossa igreja por muito tempo, chileno, né, conhecido como chileno. E ele estava na Assembleia de Deus, e eu estava ouvindo o depoimento ali dos pastores que estavam conduzindo o culto fúnebre, e uma das coisas que todos falavam ali, é que o Domingos, toda vez que era um momento de louvor, de cantar uma canção, ele era o primeiro a levantar, e ele levantava, ficava de pé, e ele levantava suas mãos, e ele entrava em adoração, nem se importava com quem tinha ficado sentado, mas só eu que estou de pé, não, ele simplesmente, ele entrava na presença.
Mas nós estamos na presença, mas nós estamos com a nossa mente vagando em tantos outros lugares. O que eu vou comer depois? O que eu tenho que fazer amanhã? As contas que eu tenho que pagar amanhã? Toda vez que a gente entra nesse lugar de pré-ocupação, que é a ansiedade, a gente está dizendo para Deus: Deus, eu preciso me ocupar com isso, me pré-ocupar com isso, porque eu não acredito o suficiente no Senhor, de que o Senhor vai dar conta de tudo isso nessa semana. E olharam para eles, e foram iluminados, e os seus rostos não foram confundidos. Para onde você está olhando? O que você tem contemplado? E talvez a confusão que se estabeleceu na sua vida, talvez seja porque você não está olhando para Deus como você deveria e poderia. Pastor, você não conhece minha rotina, eu acordo cedo. Meu irmão, não estou falando disso, eu repito o que eu disse antes, isso é muito pessoal. O que é possível para você fazer, o que é possível para você entregar, então vai lá e faz. Vai lá e faz. A igreja está aberta sempre de tarde, e se precisar a gente abre de manhã também. Se você, pastor, eu quero vir orar aqui durante o dia, glória a Deus, está disponível para você fazer isso. Mas o que é possível você fazer e que você ainda não tem feito? Se não há desejo, não há zelo. O zelo é a expressão do amor. Eu só zelo porque eu amo. Eu só cuido porque eu amo. Eu só zelo porque aquilo é importante. Eu cuido porque eu não quero perder. Eu só dou uma atenção exagerada. Sabe, eu lembro quando o Lael, nosso primeiro filho, nasceu, e foi com os outros também, mas a gente vai pegando, adquirindo experiência, né? E eu falo da inexperiência justamente. Mas assim, eu lembro que eu e a Silvana, a gente acordava no meio da madrugada e a gente dava uma cutucada para ver se o Lael estava respirando. Quem é pai e mãe já fez isso? Aí, ó, é assim mesmo. Está muito tempo sem mexer. Se ele pudesse falar: para de me incomodar, eu quero dormir. Mas por que a gente tem uma atenção exagerada? Porque é um cuidado. Eu não posso perder, eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar. Eu amo, é importante para mim. Assim é a presença de Deus. Eu faço de tudo, isso me consome, isso me devora. Eu faço tudo o que estiver ao meu alcance, e às vezes até o que não tiver ao alcance, para não perder, porque é tão importante para mim, porque é tão precioso para mim. Nós vamos ter uma das para frente, eu não me lembro que mês, nós vamos falar sobre isso durante o mês todo. Nós vamos falar sobre a dracma perdida, sobre vários temas ali, né, que falam sobre essa questão da importância da presença. Então o zelo é a expressão do amor. Se nós amamos, nós investimos a própria vida naquilo que nós amamos para cuidar. Se amamos, nós fazemos o melhor para preservar, e não o que é mais fácil. E não aquilo que não exige. Porque mesmo os outros filhos que vieram, o Felipe e o Pedro, nós continuamos... esse nível de preocupação exagerada, ele deixou de existir, mas não o cuidado e o zelo até hoje. E para quem é pai e para quem é mãe, sabe que os filhos vão sair de casa e isso nunca vai acabar, nunca termina. Lá em Levíticos capítulo 10, do versículo 1 ao 3, diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou,
E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isso o que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Olha só, de novo, alguém é consumido na presença de Deus. E talvez você fale assim: pastor, estou ficando com medo dessas suas palavras. Domingo passado foi lá na história de Davi, matou Uzá. Agora Nadab e Abiú, Senhor, eles não estavam na balada, Senhor, eles estavam oferecendo algo para ti, e o Senhor matou eles. Fica tranquilo, não fica com medo. Vamos entender. Primeiro, e alguém me perguntou essa semana, alguém que está fazendo a leitura da Bíblia junto comigo, com a gente, acho que nós temos aí umas 62 pessoas, acho que estão inscritas no plano lá. E alguém me chamou no privado: pastor, me explica isso aqui, né? Era em relação à carne de porco lá, né? Que era considerado como uma carne impura. Ainda hoje é considerado pelos judeus, eles não consomem carne suína. Aí vem essa questão, dessa dúvida: por que era pecado lá e agora não é pecado? E eu quero trazer esse panorama. Irmãos, é preciso entender que nós não podemos trazer para uma literalidade certas coisas que são ditas aqui. Ela funcionou e servia para um contexto histórico e cultural, mas o que é preciso extrair nisso tudo é que o princípio continuou o mesmo. E é isso, é aquilo que eu estava falando: pastor, é pecado comer carne ou não é? Não foi essa a pergunta que a pessoa falou, tá? Mas assim, eu estou fazendo agora a comparação. Então a gente não pode se resumir a é pecado, não é pecado, é errado, é certo. O que a gente precisa entender? Qual é o princípio implícito naquilo ali? Qual que é o princípio implícito aqui, no caso de Nadab e Abiú? Eles ofereceram, puseram fogo e apresentaram a Deus. Só que eles fizeram isso de uma forma diferente do que havia sido estabelecido pelo próprio Deus. E nós precisamos extrair o princípio aqui, porque esse princípio ele continua valendo. Qual o princípio? De que nós precisamos, claro, oferecer a Deus aquilo que é voluntário, aquilo que é espontâneo, aquilo que deve ser gerado do fundo, do íntimo do nosso coração, mas isso precisa partir de uma plataforma, de uma base já estabelecida pelo Senhor. Porque senão a gente vai cair num lugar: eu senti no coração de oferecer isso, de fazer aquilo. Cuidado, não é assim. Nós precisamos partir de um pressuposto, de algo pré-determinado por Deus, no que diz respeito a fundamentos, a princípios, a valores morais, a fundamentos. Nós não podemos negociar, e essas coisas estão sendo negociadas. Você está vendo igreja de tudo quanto é tipo surgindo aí nas redes sociais. Pastor de barba, com cabelo comprido e salto alto, pregando e ministrando louvor. Está aí, meu irmão? A igreja inclusiva, está aí? Não que a igreja ela é exclusiva, mas ela não deve ser inclusiva, não no contexto que as ideologias estão ensinando. Ela é inclusiva no contexto em que todos nós temos acesso à casa do Senhor, à presença de Deus. Mas nós não podemos permanecer da mesma forma quando estamos na presença do Senhor. Ele nos chama para a sua presença para sermos forjados, transformados, para que o nosso caráter seja ajustado conforme o caráter dele. Então não é eu que defino o padrão é determinado por ele. Então eu, você e todos nós precisamos olhar para ele: Senhor, a partir da onde ou de como eu posso te adorar e te servir e te oferecer algo de valor. Então Deus ele consome Nadab e Abiú porque eles simplesmente resolveram fazer do jeito deles. E o princípio aqui é: Deus não aceita qualquer oferta. Caim e Abel, falei domingo passado aqui, Deus não aceita qualquer coisa.
Entenda isso. Qualquer coisa que eu diga no sentido assim, é algo que não exigiu esforço, é algo fácil, é algo que não me tirou da zona de conforto. Da mesma forma que eu vibro para o meu time lá na frente da televisão, eu vibro aqui na igreja. Então está igual, tá? Deus está no mesmo parâmetro, no mesmo nível. Se bobear, Deus ainda está perdendo para algumas coisas. E Nadab e Abiú, eles infringiram isso, e Deus não aceitou essa oferta, e eles foram consumidos. E aí Deus ele fala assim: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade. Novamente a palavra respeito, ela nos leva de encontro à palavra zelo, cuidado, que Davi escreveu. O zelo me consome, o respeito pela santidade me devora. A gente precisa adotar isso para nós, para a nossa prática diária. Às vezes a gente vai ter que parar tudo, a gente vai ter que se ressignificar tudo. Em 2016 Deus me chamou para esse lugar de ressignificação. Eu parei tudo, meu irmão, eu parei tudo. Deus me deu um sacode geral. E às vezes você e eu, a gente vai ter que passar por uma ressignificação. Precisamos estar atentos para as direções que Ele estabelece, como Davi fez lá. Davi estava levando a arca, de repente Uzá é consumido dele, ele se ressignifica, ele recomeça do zero, ele faz a partir do zero. O problema é que a gente quer prosseguir, a gente quer carregar as coisas que não estão dando certo, a gente quer consertar com essas coisas no meio, tudo junto, não vai dar certo. A gente, em algum momento a gente vai ter que, se não está dando certo, a gente vai ter que se desfazer, e vai falar para Deus: Deus, faz de novo, faz de novo, fazer o que nós nunca fizemos, fazer algo novo. Davi nunca tinha oferecido um sacrifício naquele nível, mas ele decidiu elevar um nível de forma espontânea. E zelar pela presença não é colocar à disposição de Deus algo para tentar impressionar Ele, não é isso. Você acha que Deus ia se impressionar com 16.666 animais? Você acha que Deus virou para Davi e falou assim: nossa, hein, esse é o cara, rapaz, agora eu encontrei um homem segundo o meu coração. Ofereceu 16.666. Esse aí. Não foi isso que fez Deus olhar para Davi. Mas o que Deus encontrou em Davi era um coração disposto a não parar, a não se acomodar. Davi, ele se conhecia, no sentido, não no sentido, no pior sentido da palavra. Davi sabia quem ele era. Davi sabia que ele precisava se expor a esse nível de sacrifício, de oferta. Porque se ele não fizesse isso, talvez ele, não sei, né, se acomodasse ali e achava que ia fazer o culto normal, só que estava previsto na lei. E às vezes a gente precisa olhar para dentro de nós e falar: cara, se eu não fizer algo além do que eu estou fazendo, eu vou parar, eu vou me acomodar, eu vou estagnar. As medidas que Davi impunha a si mesmo eram medidas que o tiravam do lugar, que não permitiam que ele ficasse parado, estagnado, sem viver algo novo. Aquilo que Davi impunha a si mesmo levava ele para uma novidade de vida com o Senhor. Mas não porque a gente impressiona Deus pelas extravagâncias. Ah, Senhor, hoje eu quero ofertar um carro aqui hoje na igreja, mas na verdade a gente está querendo comprar Deus. Tudo que Deus está querendo encontrar em mim e em você
é alguém que tem um coração apaixonado pela sua presença, ao ponto de fazer de tudo para não perdê-la. Efésios 4, versículo 14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. O zelo requer constância, meu irmão. O zelo é exigente. O zelo consome energia. O zelo vai exigir que prioridades sejam restabelecidas. Então isso significa que alguma coisa que estava ocupando o primeiro lugar na nossa vida vai ter que deixar aquele posto. Alguma coisa que está lá no lugar de Deus vai ter que sair dali para que Deus ocupe aquele lugar. E aí é pessoal. Por isso que a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber aonde que é o nosso ponto fraco, para entender, falar, cara, se eu for por aqui, eu sei que vai dar ruim. Eu não sei lidar com dinheiro. Se eu estiver num ambiente onde as ofertas são muitas, eu vou me perder, então eu não vou por ali. Se eu for, eu falei no começo, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, os ambientes que a gente frequenta, é disso, é essa simplicidade, mas ao mesmo tempo que reflete uma profundidade e uma preocupação extrema em não apenas preservar. E nós vamos falar sobre isso semana que vem, que o zelo produz excelência, porque não é só cuidar, mas é cuidar para crescer, é zelar para ver aquilo desenvolver, cuidar da presença, entendendo que ela não é aquilo a vida inteira, entendendo que é algo novo a cada dia, a cada cuidado, a cada zelo, a cada oferta, a cada intenção. A inconstância reflete uma meninice espiritual. Se você ainda precisa, eu falo isso com muito amor, preciso dizer isso com muito amor, como seu pastor. Mas se você ainda precisa de que o seu líder fique no seu colarinho, exigindo que você ore todo dia, que você leia a Bíblia todo dia, que você tenha o seu tempo de jejum, que você frequente, que você congregue, eu preciso dizer para você, você ainda está na meninice espiritual. E o apóstolo Paulo está dizendo, nós não podemos mais ser meninos, porque meninos são inconstantes. Você que tem filho pequeno, você sabe, criança é inconstante. Mas não fomos chamados para esse lugar. Nós somos chamados para um lugar de maturidade, ao ponto de falar como Davi e como Moisés, entender que aquele lugar é o que nós temos de mais importante, de maior valor na nossa vida. Portanto, nós não podemos perder aquilo por nada. Eu não posso ficar esperando o meu pastor vir nas minhas costas e falar, cara, você já orou hoje? Nós temos uma prestação de contas, todo final do ano ele me manda uma prestação de contas. Como está seu tempo de oração? Como é que está a sua rotina de jejum, de leitura da palavra? Ali eu respondo, mas eu não preciso, eu falo, esse ano eu tomei um café com ele sexta-feira. Esse ano foi a primeira vez que eu tomei um café com ele. Mas eu não preciso que ele fique nas minhas costas dizendo, cara, você já orou hoje? Você já jejuou essa semana? Você já leu a Bíblia hoje? Porque a inconstância, ela revela o nível do zelo. Eu quero chamar o pessoal do louvor para subir. E nós precisamos ser constantes. É uma questão de sobrevivência espiritual. Não há como negociar isso. Não há como abrir mão disso. Paulo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 2, ele diz, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E Paulo sabia muito bem o que ele estava escrevendo. Paulo, ele
ele foi uma dessas pessoas que ele tinha um zelo, mas ele não sabia pelo que ele zelava. Quer dizer, ele sabia no sentido de consciência, mas ele não tinha noção do que era aquilo. Quem era Paulo? Paulo não era criminoso, Paulo não era um bandido, mercenário, ele era um religioso, e ele zelava pela lei. E ele era tão intenso nesse zelo, ele era tão consumido por esse zelo, ele era devorado por esse zelo, ao ponto de matar os cristãos, prendia, torturava. Mas um dia isso mudou, ele teve um encontro com Jesus, Jesus se revelou a ele, e a partir daquele dia, suas prioridades não foram as mesmas. Aquilo que estava no lugar de Deus, teve que sair, e permitir que o Senhor ocupasse aquele lugar de governo, de maior importância e de real valor na sua vida. Então Paulo, ele começa a viver uma vida, humanamente falando, desgraçada. Passou fome, foi abandonado, também foi torturado, também foi preso. Humanamente, inclusive dentro da igreja, nós ouvimos esse discurso. Muitos crentes olhariam para Paulo e falaram assim: cara, esse cara é um fracasso, só olha onde ele está agora. Mas ele entendeu algo, ele descobriu algo no meio disso tudo, dessa turbulência de vida que ele passou a experimentar. E ele falava: eu aprendi a viver na abundância e na escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo descobriu a presença. Paulo passou a zelar não mais pela lei que matava os crentes. Agora Paulo passou a zelar pela presença de Deus, ao ponto de estar preso, estar num cárcere acorrentado, e eles estão louvando ao Senhor. E ali naquela cadeia, naquele cárcere, ele escreve uma das cartas que é conhecida como a carta da alegria. Meu Deus, como é que pode alguém nessa condição estar louvando a Deus? Ele está preso, ele está acorrentado, ele está preso e acorrentado dentro da cela, ele está nessa condição deplorável, mas ele está louvando. Como pode? Paulo descobriu a presença, Paulo zelava pela presença, Paulo era devorado pela presença. Aí ele vai escrever lá em 2 Coríntios 4, no versículo 17 e 18: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo descobriu, finalmente ele descobriu algo que tinha real valor. Vamos ficar de pé, aleluia. Paulo descobriu o que tinha importância de fato, aleluia. Paulo, ele descobriu um nível de presença que ele nunca teve acesso. Paulo falava em nome de Deus, ele defendia a lei, ele matava em nome desse Deus, dessa lei, mas uma leitura equivocada, uma leitura pequena. Ele falava de um Deus que ele não conhecia, ele falava de um Deus que ele não conhecia a presença. Ele falava de um Deus que ele não desfrutava a presença. Ele conhecia apenas uma religião. Ele não conhecia o Deus que ele pregava, o Deus que ele defendia. Mas quando ele encontra a presença, quando Jesus se apresenta para ele naquela estrada, ali ele conhece o que era a presença de Deus de verdade. Paulo, ele vivia enganado, iludido,
vivia com uma visão restrita. Entenda que isso é tão mais próximo de nós do que nós imaginamos. E talvez você tenha defendido apenas algo que você conhece, que você não conhece, que você só ouviu falar. Talvez você tenha falado de algo que você não experimenta. Talvez você entrou no automático e você só se acostumou a frequentar para nesses dias. Então você sabe como anda o zelo, o seu zelo pela presença de Deus. Se você acha que você pode melhorar, que você precisa aperfeiçoar a sua preocupação e o seu cuidado com essa presença, então fala agora para Ele: Deus, me perdoa, eu quero te conhecer mais. Eu não quero ter uma experiência com a religião, eu não quero ter uma experiência com uma instituição religiosa, eu quero ter uma experiência com a presença. Ora aí, falei com Ele.